No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à última aula que nós demos aqui no canal. Nós vamos continuar falando das vasculites. Entre elas, hoje, nós iremos falar sobre a arterite de Takayasu. Se você se interessa por esse vídeo, fica comigo, que logo após a vinheta eu te explico. Olá, fisiologistas! Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. E bom, hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós começamos no último vídeo sobre vasculite, que está dentro de reumatologia. E na aula passada nós falamos sobre a arterite temporal. Falamos de todas as suas características, como diagnosticar, manifestação clínica e etc. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir e depois você volta para essa aula. Curta esse vídeo, pessoal, porque vai me incentivar a continuar trazendo mais conteúdo para vocês, e compartilhe com o seu colega, porque vai me ajudar e vai ajudar ele, eu tenho certeza disso. Pois bem, vamos iniciar a aula de hoje. Pessoal, se você se lembra da última aula, nós falamos que as vasculites são classificadas de acordo com seus calibres. E nós mencionamos que as vasculites de grande calibre tinham duas enfermidades. A arterite temporal, que mencionamos no vídeo passado, e a arterite de Takayasu, que é o tema, obviamente, desse vídeo. Então, logo de cara, nós temos que entender o quê? Que a arterite de Takayasu continua sendo uma doença inflamatória dos vasos sanguíneos, ou seja, uma vasculite. E que também, assim como na arterite temporal, ela acomete vasos de grande calibre. A sua fisiopatologia se baseia basicamente no mesmo princípio fisiopatológico. Ela é uma doença autoimune idiopática. Não se sabe ao certo por que esses pacientes são acometidos. Se pensa e se teoriza que esses pacientes já têm uma predisposição genética lá no HLA, que é o antígeno humano de superfície, e que esses pacientes foram expostos a algum gatilho ambiental e imunológico que fez com que o seu organismo começou a mirar para os vasos sanguíneos e atacá-los. Então, ela é uma doença autoimune idiopática. Não se sabe bem ao certo a sua fisiopatologia. Pessoal, olha só. Ela é uma arterite que acomete grandes vasos. Assim como na arterite temporal, ela vai ter o seu principal foco nas artérias do cajado aórtico. Mas diferente da arterite temporal, que mira aos vasos que estão ascendendo para a nossa cabeça, essa arterite, ela fica localizada ali no cajado aórtico, mas preferencialmente ela tem uma preferência pela artéria subclávia e as artérias que estão descendendo aqui aos membros superiores. Então a gente vai ter logo de cara uma sintomatologia restringida aos membros principalmente. Mas antes de nós falarmos dessas características, é óbvio, ela acomete grandes calibres. Então eu vou colocar aqui uma lista dos vasos que são mais acometidos pela arterite de Takayasu. São elas principalmente a artéria subclávia, pega também a carótida, também pega a aorta abdominal e o ramo, principalmente da artéria renal. E fica fácil entender, sabendo esses vasos sanguíneos que são mais acometidos, a gente consegue entender a manifestação clínica. Vamos falar agora a manifestação clínica, pessoal, do que a arterite de Takayasu é capaz de fazer no paciente. Primeiro de tudo, nós temos que saber que é uma vasculite, é uma inflamação sistêmica. Então a gente não pode esquecer daqueles sintomas constitucionais, aqueles sintomas gerais que o paciente vai ter. Esse paciente vai ter febre, leucocitose, perda de peso, anorexia. Esse paciente vai ter um pouquinho mais de prostração. Então são manifestações sistêmicas de uma inflamação típica. Agora, nós vamos fazer essas manifestações clínicas ficarem um pouquinho mais específicas. Nós falamos que a principal artéria que
a arterite de Takayasu é capaz de acometer é a nossa artéria subclávia. Pessoal, a artéria subclávia é aquela artéria que nasce do cajado aórtico e vai fazer a irrigação através das suas ramificações dos membros superiores. O que vai acontecer nesses pacientes? Claudicação de membros. Assim como as arterites temporais causavam claudicação mandibular por uma isquemia e um processo inflamatório, esses pacientes também terão claudicação de membros. Ou seja, esses pacientes vão nos queixar de estarem fazendo alguma atividade, lavando uma louça, lavando um carro, penteando o cabelo, o que seja. Só que eles vão começar a reclamar que, de acordo com a atividade, eles perdem a força dos seus braços. Começa a ter um formigamento nos seus membros. Pessoal, é importante nós dizermos que geralmente acomete apenas um dos lados, tá? Muito raramente vai afetar os dois membros de uma só vez. E com isso, o que nós temos para agregar no exame físico que vai fazer isso mais específico? Pessoal, como nós vamos ter uma estenose devido à inflamação desses vasos, nós vamos ter uma ausência de pulso braquial em um dos membros acometidos. É tanta inflamação, que vai acometer, vai estenosar e o fluxo sanguíneo não vai chegar, ou vai chegar muito fraco. Então você vai palpar um membro que não está acometido e o outro membro, nós vamos ter uma ausência de pulso em um dos membros. Isso vai refletir no que também? Na pressão arterial. Nós teremos uma pressão arterial, quando você vai medir nos dois braços, alterada. Nós vamos ter uma pressão arterial muito baixa, que é o lado que está estenosado pela inflamação da arterite, e o outro nós teremos uma pressão arterial um pouco mais aumentada, que é o braço que está tendo um fluxo sanguíneo normal. Então, nós vamos ter pulsos assimétricos com pressões arteriais assimétricas. Qual que é a outra manifestação clínica? Também nós podemos ter um certo grau de claudicação mandibular, mas isso é muito, muito raro, pessoal. Mas o que nós temos que nos atentar mesmo são aos ramos, que está principalmente a aorta, o cajado da aorta. Nós vamos ter uma inflamação ali, podendo ter uma deformidade ou não da parede aórtica, e nós podemos ter a presença de sopro. Um sopro carotídeo, nós podemos ter um sopro subclávio, que é a devido à estenose e à deformidade desses vasos, apresentar um sopro que não deveria estar ali. Isso vai nos mostrar também a presença da inflamação nesses vasos. Agora, outras manifestações clínicas que não são tão específicas, mas que podem ocorrer também, são naqueles outros vasos, que está descendendo aqui no nosso abdômen, que é principalmente a artéria renal. Pessoal, nós sabemos que o rim é extremamente vascularizado e que uma estenose por inflamação dessa artéria renal, o nosso rim vai sentir esse déficit de pressão, vai sentir esse déficit de volume. Consequentemente, ele vai sim ou sim ativar o sistema renina-angiotensina e aldosterona, fazendo uma hipertensão renovascular. Então, é um paciente que nós vamos ter, olha só quão específico, como nós vamos deixando cada vez mais específico o quadro desse paciente. Começou com uma situação constitucional, uma febre, algo não muito específico. Depois, nós conseguimos ver pulsos assimétricos, com sopros que não deveriam ter, com pressão arterial de ambos membros alterados, e agora nós vamos ter uma hipertensão. Uma hipertensão, como é que nós vamos saber isso? Uma hipertensão refratária, pessoal. Uma hipertensão que a gente não consegue tratar. E quando nós vemos esse conjunto ao todo de manifestação clínica, nós podemos chegar ao diagnóstico da arterite de Takayasu. Muito bem, e o diagnóstico? Ora, pessoal, o diagnóstico aqui, ele é principalmente imaginológico. Não tem jeito, porque a gente está falando de uma arterite. Posso fazer uma biópsia? Pode, pessoal, mas são áreas muito sensíveis. A gente está falando de aorta, nós estamos falando de subclávia. Não é viável fazer uma biópsia nesse caso. O que nós vamos fazer? Ora, a gente pode fazer uma angiografia. A gente pode procurar a estenose nesse paciente e fechar o diagnóstico.
Então, uma angiografia é o padrão ouro nesse tipo de doença. Claro, alterações laboratoriais nós vamos ter uma anemia normocítico-normocrômica, nós vamos ter a VHS aumentado também, mas o principal que nós temos que saber é uma angiografia nesses pacientes. Qual é o tratamento? Pessoal, nós estamos falando de vasculite, nós estamos falando de inflamação, e os grandes anti-inflamatórios nesses casos é o corticoide. Mas aqui não é igual na arterite temporal que nós tínhamos uma resposta dramática. Aqui geralmente a gente pode associar com metotrexate, por ser uma doença um pouco mais intensa a sua inflamação. E pessoal, uma coisa muito importante que pouca gente diz e que está relatado nos livros. Pessoal, a artéria está estenosada. Mesmo com o corticoide ou metotrexate, não é possível essa artéria voltar ao seu calibre normal. Então, depois de aplicar corticoide e metotrexate, nós devemos, após a remissão, agendar uma angioplastia para voltar o calibre. Imagina um vaso estenosado na carótida. Imagina um vaso estenosado na subclávia. Imagina um vaso estenosado na artéria renal. Nunca essas complicações, por exemplo, como a hipertensão renal vascular, vai ser solucionada. Então, após a remissão do corticoide com metotrexate, nós temos que agendar uma angioplastia. Então é isso, pessoal. Isso que eu tinha que passar para vocês sobre arterite de Takayasu. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui embaixo se vocês querem ter continuações de outras arterites e das outras vasculites que se encontram dentro da reumatologia. É isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, estudem e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve, pessoal. Tchau, tchau!